Pessoal, hoje nós vamos fazer um estudo prático, tá? Eu sei que vocês gostaram da última aula, indo direto ao assunto, sem precisar de eu ficar aparecendo, né? O importante aqui é o estudo, né? Vocês já me conhecem, minha história tá aí no YouTube, conto alguns detalhes, alguma experiência. Agora vamos para a parte que eu sei que todo mundo quer, que é estudar, principalmente mesa real. Essa mesa real é um caso real, tá? Não é nada fictício. E eu vou trazer aqui para acrescentar o conhecimento de vocês. Se vocês quiserem compartilhar o que vocês já sabem, deixe nos comentários, tá ok? Então vamos lá. Isso daqui é uma cliente que eu já consulto ela há alguns dias, algumas vezes. Inicialmente, ela me passou algumas informações. Como a situação não se resolveu, nesse jogo foi aonde ela me acrescentou todas as informações que estavam ocultas para mim. Porque eu falei para ela, o oraculista, ele só tem a obrigação de responder o desejo, o pedido de vocês. Ah, eu quero me aproximar de fulano. Então, o que a gente tem que fazer, independentemente, às vezes o oráculo fala que a pessoa é casada, às vezes não. Principalmente se outra pessoa lá não sabe que outra é casada, aí o oráculo fala, né? Mas o oráculo não fala pra gente tudo sobre vocês. Então teve informações que ela não deixou claro no começo. Mas veja bem como que vai funcionar. Inclusive teve vezes, né, que a gente conseguiu ver a volta em 30 dias, tudo ok, mas a situação continuou difícil. Aí foi quando eu falei pra ela, né? Quando caiu esse jogo, e eu vi isso daqui, ó, a montanha na casa 21, na casa 26, que vocês sabem que é a casa do segredo, né? Eu falei, meu Deus, nesse jogo ela queria saber se ele estava traindo ela. E se quanto tempo que ele volta, porque eles tinham brigado novamente. Aí eu fui lá, joguei, perguntando se tinha traição da parte dele. Eu vi esse casal aqui, ó, ele casado na casa 5 e ele na casa 4, mostrando indício de relação, mas calma, até eu não fui falando, ele é casado, mas deu a impressão que ele, e de fato, depois ela me confirmou que ele tinha relacionamento, mas essa não é a grande questão. Eu não sabia o que estava passando debaixo dos pés dela. Isso aí você já sabe, né? Pega a carta de cima, as cartas do lado, que faz espelhamento, e descobre o que está embaixo dos pés. O que está do lado, a mesma coisa. Pega a carta que está na outra ponta e já descobrimos, porque às vezes o consulente não tem coisas que ele quer ocultar mesmo. Você entendeu? Aí eles caem nessas pontas assim onde a gente não consegue ver. Aqui ficou sem ver, mas não tem problema, tá? Vamos às informações que a gente tem. Então o jogo dela ficou assim. Então, eu comecei a falar pra ela, gente, vocês na mesa real, vocês começam a falar o principal, que é a coisa perto ou longe. Eu falei, olha, em 30 dias, eu não acho muito possível vocês normalizarem, porque nós temos aí um distanciamento, veja bem, ó, tudo isso aqui entre eles. Para ser mais específica, tem até uma informação a mais. Aí eu falei, ó, você buscando ele e ele se afastando cada vez mais. Eu aproveitei e falei para ela, né, não adianta correr atrás do que tá correndo da gente. E quando eu vi essa montanha no livro, eu já fiquei me preparando para falar para ela, porque quando ela perguntou se tinha traição, primeiro eu respondi, né, que 30 dias não é muito possível, que tem alguns fatores aí que estão obstruindo, principalmente por causa dessa montanha na frente dela. Ela até tenta alcançá-lo, mas veja como ele se afasta. Lembra que a torre é afastamento? Quem já estudou o Beabá sabe que a torre é no mínimo afastamento. Aí pronto, eu vi, né, que tinha cobra aqui e eu já estava me preparando para falar que ele que traía ela, né? E eu me preparando para falar.
Só que no meio do áudio, né, quando eu mando todas as sinalizações, inclusive o contexto, o fato de que ela está sobrecarregada no contexto passado, lembra, a mesa real aqui é passado, no meio é presente e aqui é futuro? Então eu falei para ela, olha, além desse distanciamento, essa montanha na sua frente, ainda tem a questão de você estar meio sobrecarregada, aí você está num contexto muito passado. Quem sabe no próximo jogo, eu falei para ela, você já subiu, você está no outro posicionamento, porque aqui você não está dominando muito a situação com relação a ele. É sempre importante que a gente caia lá dominando a situação, a pessoa. As coisas que a gente tem interesse estejam embaixo. Aqui mostra todo o histórico. Aí eu falei pra ela, né? Inclusive tem um urso aqui, que esse urso não devia estar sobre você. Era você que devia estar dominando o urso. Eu falei pra ela. E até então eu não sabia de nada, gente. Aí de repente essa cliente me fala que ela é casada. E eu já tinha mandado áudio falando, olha, tem uma montanha na sua frente, oculto, na casa do livro. E eu já estava pensando, meu Deus, como é que eu vou convencer essa cliente de que ela tem obstáculos que impedem a aproximação desse cara? Ela vai me dizer que não tem... Igual do urso, ela vai falar que não tem inveja, que não tem obsessão, não tem nada. Ela vai me falar também que não tem nenhum inimigo entre eles dois, que não tem nenhum obstáculo. Aí eu falei pra ela, né, amaciando o couro, eu falei, olha, quando... Eu lembrei do Xing, né? Que eu aprendi com o Xing. Quando duas pessoas querem se aproximar e não conseguem, é porque tem algo entre elas, um obstáculo entre elas. Isso é uma regra. Pode ser vindo da pessoa, de ambas as partes, vindo da vida, mas é porque tem um obstáculo. Quando duas pessoas querem ficar juntas e não ficam, é porque tem um obstáculo. Eu mandei esse áudio pra ela. E de repente ela me fala que eu falei pra ela, ó, muita comunicação de sexo, uma comunicação sensual, né? Eu não falei assim exatamente sexo, né? Ela que falou que depois é troca de mensagens calientes que ela faz com ele, que tá afastado, que tá magoadinho. Aí quando ela falou que ela é casada, pronto, né, gente? Olha que a aliança e a torre já de cara falando que ele se afasta porque ela é casada. Aí eu fiquei até aliviada, né? Porque às vezes eles não assumem, não querem ver quem é esse inimigo oculto, eles não conseguem enxergar ou não querem falar. Como a gente não é obrigado, gente, a pessoa não está preparada, a gente, para ouvir, não força, não é obrigado. Inclusive eu falei para ela, é uma das profissões mais desafiadoras que tem, né? Porque se você levar a profissão mesmo a sério, você não pode já de cara falar o que você vê, que às vezes o que você vê não é como de fato. Eu vi aqui ele num casamento, né, casa aqui, mas é casamento dele que já passou, da mulher que ficou grávida dele, ele não quis para ficar com ela. E esse urso, adivinha o que é? Esse urso, gente, é o marido dela, que é super obsessivo, ciumento, controlador e tudo aquela coisa toda lá que vocês sabem. Aí eu falei, tá vendo? Por isso que eu falei que o urso era pra você estar em cima do urso, não embaixo do urso. O urso é toda essa opressão que está sobre você. Aí ela, não, mas eu casei, eu não quero perder tudo, né? Eu tô casada e não quero perder tudo. Eu falei pra ela, amiga, quem tá num casamento desse não tem nada, não tem tudo. Faça as contas direito novamente, né? Porque a pessoa tá na zona de conforto, sofrendo com igual burro de carga, não tem dó da própria alma, do próprio corpo, porque você, aí principalmente a gente mulher, né, gente? O quanto é difícil a gente se submeter a um relacionamento no qual a gente não tem mais tesão pelo cara, né? E ela nessa ilusão que tem tudo. Eu falei, não, filha, você não tem tudo. Quem tá num casamento infeliz não tem tudo. Bem, eu só sei que eu falei essas principais mensagens para ela. Sobre ele não apareceu muita coisa, né? Foi mais o foco sobre ela. Assim, claro, nós poderíamos termos movimentado aqui, ó, o jardim embaixo e o sol para saber como ele tá. Mas não mudou muito, assim. Ele tá realmente pensando em começar algo novo, né?
aberto para algo novo, preocupado com uma relação que está afastado, muito preocupado, pensativo, né? Talvez pensando em mudar de casa ou mudar de relação, né? Porque as preocupações nos forçam a sair da zona de conforto, né? Quando o calo aperta. Então, a gente não sabe até quando o outro aguenta a situação. Então, gente, esse foi o principal da mesa real, ó. No final ela fica mais ou menos assim, ó, né? Fica meia fora do padrão. E foi um jogo muito interessante, né? A criança foi um filho que ela tem com esse marido. Aqui a família, a estrela, né? Provavelmente ela pensando na família, o marido obsessor, usando a família como pretexto para prender, forçar o casamento com ela. E ela aqui, ó, com o coração preso, com o emocional preso. Aquela pessoa que tem o sentimento entalado não sabe como manifestar a emoção. Pode somatizar e virar doença? Pode, né, gente? Por isso que a gente tá aqui aprendendo como lidar com essas questões, tá? Deixe nos comentários o que vocês acharam, o que vocês aprenderam. Até a próxima. Amém.